Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que ele pode te impactar. A gente está com um convidado hoje no Fala aí Convida, que é maluco da cabeça. Não tem muito o que dizer, a não ser isso mesmo. Você pegaria um emprego estável e sairia para empreender dentro do Brasil, recebendo bem? Sabe quem que fez isso? Esse cara aqui na minha frente, o Marcos Labarte. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Vai ser um prazer estar falando com vocês e até vou botar meu óculos para aumentar meu QI também, né? Quando Oh, tu põe o óculos, melhora o teu QI, então eu vou botar aí para ser mais educativo e ter respostas mais inteligentes para vocês. aí, show de bola. Ô, Marcos, vamos lá. Cara, tu ficou mais de 17 anos no banco. Recebia bem pra caramba. Teu pai era diretor e tudo mais. Tu tinha uma experiência legal, tinha carreira, tinha casa, podia seguir ali tranquilamente, com uma condição financeira excelente. O que que te deu na telha? Bom, quando você entra no banco, no banco que eu trabalhava, você recebia muitas oportunidades. Mas eu acredito que na sua profissão vai chegar um momento que você vai notar que dali para frente você não tem mais onde crescer. E também eu saí numa janela muito boa, porque no mercado financeiro abriu uma janela muito interessante na época em que a XP começou aquele desbancarize. Legal. Saia do banco, veja uma coisa fora do banco, e os bancões acabaram perdendo um pouco de potencial naquela época, e foi naquele momento que eu vi uma oportunidade. Então, assim, eu saí no momento que eu vi uma janela de algo que já ocorria no exterior. Na década de 80, nos Estados Unidos, já começou a se investir fora dos bancões, e eu vi que aquilo ali estava surgindo no Brasil. Então, naquela janela, eu saí. Show de bola, já até matou a próxima pergunta, já que eu perguntar qual foi o momento. Mas assim, em questão de tempos, você viu uma oportunidade, ótimo, mas estava ruim onde você estava? Porque, tipo, recebia bem, né? Tava ruim, tipo assim, falar, pô, não, aqui não dá futuro, eu quero muito mais que isso. Ou então, não, pô, aqui eu tenho esse problema, eu tenho isso, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que foi essa tomada de decisão? Como eu trabalho no mercado financeiro, sempre a gente está olhando as finanças dos clientes, as nossas finanças pessoais. Aquele momento, quando eu completei 17 anos de banco, eu ainda não era casado, não tinha filhos, ainda não sou casado, ainda não tenho filhos. E eu vi que eu tinha um colchão que era possível errar. Então eu pensei da seguinte maneira: ok, se eu continuar no banco, vou ter um salário, vou ter um teto de salário, ganho super bem, mas é isso. Enquanto que, se eu sair, eu vou procurar 3 coisas que, quando eu falei com o meu terapeuta, eu disse para ele que eu estava procurando. Peraí. Então, um terapeuta te aconselhou, sai fora! Em 2015, eu comecei a fazer terapia. E um dia eu falei para ele da seguinte maneira, olhando para minha vida profissional, eu falei para ele, ó, eu quero poder ganhar ilimitado, então ter a chance de poder ganhar ilimitado, Não algo ter que eu um não teto. conseguia quando eu era CLT, fazendo o que eu amo, que no caso para mim é o mercado financeiro, com as pessoas que eu acredito que são os meus sócios. Os meus sócios são os meus ex-colegas do departamento de investimentos do banco. Então, assim, eu já conhecia eles. Não tinha nenhuma novidade, a gente simplesmente não se encontrou e montou uma sociedade. Eu já conhecia o lado bom, o lado ruim, as falhas e os acertos de cada um. Então, quando a gente tomou a decisão, foi baseado em quê? Uma janela de oportunidade, frente ao ter me preparado financeiramente e frente a um momento que eu falei assim, ou eu entro nessa janela ou não entro mais. Poxa, mas legal, então tu fez um planejamento para sair. Sim. E nessa saída, qual que foi o seu maior desafio? Foi o método que vocês iam ter que criar, né? Foi a falta de confiança dos clientes, né? Acredito que já tinha alguns clientes de confiança, mas assim, pô, tem que conquistar novos, né? Ou então foi aquele medo do incerto. Pensa o seguinte, quando você é CLT, tudo é resolvido para você, ainda mais num banco grande onde eu trabalhava. Então, assim, deu problema no computador, alguém consertava, não Chamou era o o Marcos. TI.
tem que investir num layout, eu ligava pro banco, entendeu? E a partir do momento que tu empreende, tudo é teu, óbvio, né? Mas naquele momento, era um momento que a gente já queria uma independência, e eu acho que quando você cria um negócio, é um sonho coletivo. E o sonho coletivo, ele se torna a realidade, acredito eu, muito mais fácil quando você faz isso com os seus sócios e com pessoas que você acredita. Então, esse sonho coletivo, ele só existiu porque teve mais de uma pessoa nele. Eu não conseguiria fazer isso sozinho, talvez os meus sócios também não, mas quando a gente junta todo mundo, num inicial que você vai se jogar numa piscina com água turva, quando você se joga com outras pessoas que você já acredita nelas, isso se torna mais fácil no começo, porque é muita angústia, né? Sim, e muita angústia, coletivamente, tá outro te acalmando, não, Marco, vai dar certo, aí outro falando assim, não, peraí, eu fechei um negócio bom, e aí aquilo te empolga, então essas coisas, porque uma sociedade é pior que um casamento, fato, sim. entendeu? Então você realmente tem que fazer com pessoas que culminam com os seus princípios, né? Porque senão não vai dar certo. E a gente sabe N histórias, eu acho que talvez as maiorias das empresas acabaram fechando. Um dos motivos é porque deu briga na sociedade. Sim. Então, assim, é como eu digo, mas eu, depois que casei com ela, ela se transformou. Não, peraí. A pessoa já era assim, entendeu? Sim. E a mesma coisa do seu sócio. Então, assim, a parte ruim tu tem que relevar, porque a parte boa, ela é bem superior do que dos problemas. E os defeitos todo mundo tem, né? E assim vai. Sim, não, isso é show de bola. Eu sei, porque eu acabei de me associar a algo e a gente ficou se namorando muito tempo antes de tomar a decisão, né? E isso é muita loucura. Mas tu poderia dizer que a GT Capital, ela nasceu de uma dor ou ela nasceu de um sonho? Acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir. Eu trabalhei de 2012 a 2013 em Nova York. Legal. Eu fui para lá. Na verdade, eu criei o meu cargo, porque como meu pai foi diretor de banco, e isso eu aconselho todo mundo, né? Você fazer conexões é fundamental, e isso Com certeza. Qualquer frase, todo mundo diz, faça conexões. O meu pai, na época final dele de banco, ele morava no Rio de Janeiro e ele organizava o carnaval, porque o banco tinha um camarote, e ele organizava o carnaval, o camarote do banco. Né? E aí ia vice-presidente, presidente, diretores executivos, e o meu pai, por ser o representante lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito amigo dos filhos dos vice-presidentes do banco, que são até hoje meus amigos. Aquilo foi muito importante em certos momentos, porque quando meu pai saiu do banco, eu não tinha mais ele, né? E aí tinha que ser o Marcos. Então, eu digo que sempre é interessante você conversar com o seu superior na sexta-feira. Porque sexta-feira quer pedir aumento, quer conversar com ele, conversa na sexta-feira, porque sexta-feira todo mundo tá alegre, né? Já vamos pegar essa dica aí. E aí, sexta-feira é um dia muito bom. Então eu tinha um projeto que era estudar no exterior. Eu tinha passado na Universidade de Nova York, que é uma das principais universidades americanas, né? Junto com a Columbia, Harvard, Yale. Legal, cara. A New York University é uma universidade muito conceituada. Lá tem até hoje pessoas que ganharam um prêmio Nobel e tal, né? Tem atores famosos, que eu vou errar o nome, mas que estudaram na universidade, enfim. Aquele comediante Adam Summer. Poxa, agora... Adam Summer. Alguma coisa... Não é Summer de verão, mas enfim. Ele estudou lá. Adam Summer, alguma coisa. Vou ter que pegar aí certinho o nome dele. Pô, mas legal, porque ele é um... Como eu posso dizer, é uma referência muito grande, porque ele não só é um ator, né?
mas ele é um empreendedor. Ele criou aquela empresa, ele deu oportunidade para os amigos dele, entra a parte de, vamos dizer assim, de sociedade, né? Para poder entregar tudo, né? É Adam Exatamente. Adam Sandler. Para poder entregar, inclusive as filhas e a esposa são sócias dele dentro da produtora. Então ele é um exemplo muito legal. E ele estudou nessa mesma faculdade. Ele estudou no NYU, Olha só que legal. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive... Eu acho que um dos segredos do sucesso, eu não estou dizendo que eu tenho sucesso, mas eu estou dizendo que um dos segredos do sucesso é você desbravar. É você não ter medo, né? Pode ver. Todo mundo que teve sucesso, ele, de certa maneira, você diz, pô, o cara não teve medo de fazer isso. Eu não tive medo. Então, eu não tive medo de pegar um projeto, pegar uma pessoa que eu conhecia o filho dele, que era um vice-presidente do banco, e falar assim, numa sexta-feira, posso conversar contigo? Eu quero apresentar um projeto para você. Aí eu apresentei um projeto para ele. Apresentei e falei assim, olha, eu vou passar, eu não tinha passado ainda. Olha só. Eu vou passar num curso nessa universidade. Se eu passar, você consegue me liberar para poder ir para os Estados Unidos, cursar, entendeu? E assim, eu não tô pedindo dinheiro. Eu tô pedindo que se acontecer isso, você me incentiva. Porque eu penso o seguinte, todo mundo lá atrás precisou de alguém que foi aquela pessoa que deu o incentivo. Sim. Foi aquela pessoa assim, pô, quando eu olho pra trás, eu vejo que aquela pessoa foi uma das pessoas que, pô, me puxou pra cima. Tu vê isso nos desportistas, né? Tu vê isso nos atores, né? E aí eu fiz esse projeto e mostrei pra ele. Ele falou, Marcos, se tu passar, ok, eu vou te incentivar. Pô, e vice-presidente do banco, eu sabia que ele ia chegar pro meu chefe, ia vir de cima pra baixo, tudo certo. Entendeu? Na nave. E eu falei pro meu chefe, ó, eu vou lá conversar com ele, né? Se ele aprovar, tu me libera? Ele falou, pô, Marcos, vai vir de cima pra baixo, meu. Só vou dizer sim, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu passei na prova, eu mostrei pra ele, a gente criou um cargo pra mim no escritório de Nova York, que foi onde eu fui morar em Nova York. Legal. Aonde eu consegui, um cara do banco falou assim pra mim, porque eu tive dificuldade, é difícil em Nova York tu morar, é muito caro, entendeu? É muito caro. Então o que eu pensei? Eu falei o seguinte, cara, eu vou ficar por alguns meses até conseguir um outro lugar melhor, um lugar mais barato. E eu consegui que um cara do banco, que não estava em Nova York, me emprestasse o apartamento dele por um mês. Por isso que as conexões são tão importantes. Ele me emprestou por um mês, e naquele um mês eu fui procurar um lugar para morar e acabei encontrando a uma quadra da onde era o apartamento dele, né? Caraca, que legal. Então, muitas vezes, você não tem tudo na sua vida pronto, mas você vai criando, né? E assim foi indo, quando eu fui pra lá, eu criei oportunidade, aí eu consegui que me liberasse, aí eu criei o meu cargo, aí eu fui pra lá, aí eu consegui ficar um mês no lugar de uma pessoa que me cedeu. Aí nisso eu consegui, nesse um mês, procurar um quarto em outro local. Hoje o dono do imóvel que eu aluguei, na época que eu fiquei mais de anos, ele é meu amigo, o Mr. Timmant, que é um alemão que, nas regras, você tinha que fazer xixi sentado. Caraca. Então, uma das regras para morar no apartamento dele é, na hora de ir no banheiro, xixi sentado. Caraca, mas fazer uma pergunta. Essa pergunta é para ser uma pergunta legal. Pensando em Floripa versus Nova York, onde você escolheria para morar hoje? Vamos dizer assim, hipoteticamente, dinheiro não é o problema nesse momento, certo? Você pode escolher um dos lugares para morar. Qual cidade você escolheria para morar hoje e por quê? Se eu pudesse escolher, eu não moraria numa cidade somente, tá? Hoje, Florianópolis tá o quê? Tá os meus pais, que já estão com uma certa idade, então é um momento importante de eu estar junto com eles, porque as minhas irmãs estão fora do país. Só que, obviamente, Florianópolis não traz as oportunidades que Nova York tem, né? Mas, ao mesmo tempo,
às vezes as pessoas pensam o seguinte, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou comprar meu apartamento em Miami. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é um dos maiores empresários lá do Rio Grande do Sul, vendeu a empresa dele por mais de R$ 1 bilhão, e hoje ele tá entre Miami e Porto Alegre. Por quê? Aqui tá os amigos, lá tá todas as praticidades e benefícios que morar nos Estados Unidos pode ter. Então, se eu pudesse escolher, eu ficaria um tempo lá e um tempo aqui. Quando enjoa de Florianópolis, vai para Nova York. Quando enjoa de Nova York, volta para Florianópolis. E aliar também até os amigos, porque por mais que teus amigos estejam aqui do teu lado, quando tu vai morar num outro lugar, eles começam a sentir falta de ti, entendeu? Então é bom ficar um pouco lá e um pouco aqui. Se eu pudesse escolher hoje, eu teria um lar em cada lugar. E até se eu morasse em Nova York, eu não compraria, alugaria, né? Eu poderia dizer que hoje, você tendo uma renda boa, é como eu digo pro meu pai, para quem tem um apartamento em Jurerê Internacional, se com aquele valor do apartamento, você pode escolher qualquer lugar para ficar. Ou se quiser ficar em Jurerê Internacional, aluga lá pelo mês de janeiro, que é alta temporada, e fica tranquilamente, porque com os juros dos teus investimentos, tu não precisa escolher um único lugar, pode escolher vários lugares. Né? Não, legal. Acho que a gente conheceu já um pouco da trajetória, né? Entendemos quem é você, de onde você veio. Vamos falar um pouco da GT Capital. Quero entender. Então, você juntou uma sociedade com um pessoal que você já conhecia, né? Como você mesmo explicou. E aí vocês criaram a GT Capital. Já tinha cliente, não tinha cliente? Como é que foi essa mudança? A gente não teve cliente por 2 vezes, tá? Caraca! Porque quando você inicia com o cliente zero, né? Você não tem nada. E a gente teve uma transição, porque a gente começou numa corretora menor, que a gente pensou o seguinte, antes de ser engolido por corretoras grandes, a gente foi para uma corretora menor, porque a gente pensou o seguinte, se a gente for para uma corretora menor, a gente pode ter mais protagonismo. Então a gente foi para uma corretora menor, e em 2021 a gente trocou para o BTG, que hoje é o maior banco de investimentos da América Latina. Então a gente diz que a gente aprendeu muito numa corretora menor, que a gente foi muito feliz, que tinham pessoas muito corretas, mas que a gente, em 2021, trocou para um outro parceiro, que hoje é o nosso parceiro principal. Então, naqueles 2 momentos, a gente teve cliente zero, né? E o início, obviamente, ele é muito difícil, mas eu acho que... Eu sempre digo, quando você inicia um negócio, você tem que ter um alicerce. Então, obviamente, o alicerce é o cliente, e a gente falou com 4 ou 5 clientes que eram nossos alicerces. Então eu falei antecipadamente, olha, eu estou fazendo esse movimento, eu vou te dar esse atendimento. Você fecha comigo? Fecho. Claro, você tem a palavra da pessoa, mas você não sabe se a pessoa vai. Sim. Então aquilo foi importante para nós, porque foi o nosso alicerce. O nosso alicerce foi alguns clientes grandes que inicialmente aceitaram o desafio, até porque o atendimento que a gente dava era tão bom no banco que conforme a gente saiu, eles sentiram falta e acabaram vindo para nós. Então, a prestação de serviço, que é o que a gente faz, você fazendo na excelência, sendo verdadeiro, sendo correto, isso propiciou nós a estarmos, quando a gente saiu, convidando ele. Porque pensa da seguinte maneira, você vende um copo, esse copo ele é ruim, quando você liga pra ele e fala assim, cara, agora eu, em vez de ter o copo, eu tenho uma jarra pra te vender. Fala assim, cara, legal, bacana, mas, pô, te agradeço. Agora, se você vendeu, foi bom, ele gostou, você vai dizer assim, putz, eu não tô mais vendendo o copo X, eu tô vendendo agora o copo Y. Ele fala assim, Marcos, eu tenho necessidade, eu vou continuar contigo. Ele começa por pouco, depois vai aumentando. Sim. É normal do ser humano, porque eu digo que a saúde financeira e a saúde, né, corporal da pessoa, ela anda colada, né? Porque se você tá com um problema na sua saúde e a saúde financeira também tá, isso te puxa para baixo, ou vice-versa. Então você pode estar lá na academia forte, bonito e tal, sarado, se a sua saúde financeira não tá boa, isso vai interferir na sua vida. Então eu digo que eu não quero
Longe de mim querer me botar no mesmo, né, no mesmo local aí de um médico de família e tal, que cuida da vida da pessoa. Mas, de certa maneira, eu tenho uma importância grande, porque eu cuido da vida financeira da pessoa, que, de certa maneira, ela é tão quanto importante a sua saúde física, né? Pô, isso é realmente algo legal. Inclusive, é a próxima pergunta. A primeira são duas em uma só, tu pode responder à vontade. Como é lidar com o patrimônio das pessoas, né? Tipo assim, são sonhos das outras pessoas. Como que você consegue transformar isso em confiança e propósito? E quais são as diferenças da GT Capital para que isso se mantenha? Então acaba que é uma pergunta só, Sim. mas de duas maneiras diferentes, né? Quais são os diferenciais e como é cuidar do sonho das pessoas? Bom, obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, né, quando ele acredita na gente, ele quer que tenha o melhor desempenho possível. Só que eu digo para todos os clientes, e isso eu já errei lá atrás, porque lá atrás, e obviamente o ser humano ele tá sempre, né, evoluindo, lá atrás qualquer pessoa que vinha falar comigo, eu falei, não, vou dar um baita atendimento, vai dar tudo certo, vai ganhar dinheiro. Mas tu tem que notar que a pessoa que ela quer comprar criptomoeda, ela é totalmente diferente da pessoa que ela já quer administrar os seus bens, ela não quer correr tantos riscos, Sim. né? Então, todo e qualquer cliente, e isso é que nem um ser humano, ele é totalmente diferente do outro, né? Então, a partir do momento que você entende o momento da pessoa e quanto mais idade, menos risco você deve tomar, você consegue mensurar isso e adaptar isso à carteira do cliente, né? E tem muitos clientes que estão em evolução. Tem pessoas que já têm mais idade, que estão conservando seu patrimônio, e tem pessoas que estão em amplo crescimento. Eu tenho um cliente que ele ganha por volta de 160 mil reais por mês. Tá? Só em investimento. Ele ganha de salário. Salário. Mas eu tenho clientes que ganham 300, 400 mil reais por mês de investimentos. Caraca. Eu tenho. Legal, né? legal. Mas qual que foi meu desafio com essa pessoa que ganha 160 mil reais por mês? O maior desafio foi porque ele ganhou isso muito cedo. Hoje ele tem em torno de 33 anos de idade. Então, ele quis fazer tudo que ele nunca tinha feito antes na vida. Uhum. Então, eu dei esse espaço de tempo para ele. Para ele pegar a classe executiva, para curtir Miami, para aproveitar a vida. E aí, quando ele descomprimiu, eu falei assim, beleza. E agora? Agora para frente, a gente vai começar a guardar dinheiro. Entendeu? Porque agora tu já tá com 35. A janela, né? Tá se fechando. Tá se fechando. A tua empresa hoje está excepcional, mas uma mudança do governo, e a gente sabe que o governo brasileiro ele pode mudar qualquer coisa e o seu negócio de próspero no outro dia não valer mais nada. Que inclusive já tem mudanças previstas no mercado hoje. Totalmente. Isso é loucura. Tudo. E vai quebrar muita empresa. O que eu digo que é uma das complicações do Brasil é que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você analisa uma empresa, quando você analisa um segmento, você analisa muito mais o segmento e a empresa. Aqui no Brasil, você analisa isso, mas tem o fator governo, fator Brasil. E o fator governo e o fator Brasil faz com que toda uma análise que você faça vá por água abaixo, simplesmente do governo dar uma canetada e fazer uma mudança. Então, essa é a parte ruim de um país como o Brasil, que é um país extremamente insalubre, né, para o empreendedor e para quem quer do Brasil escolher o Brasil para empreender. Né? Inclusive, isso entra numa próxima pergunta, que pode ser polêmica. Você diria hoje, a GT Capital investe fora do Brasil também, né? Sim, a gente tem, isso é uma conexão, né? Legal. O meu chefe mor, lá em Nova York, se chamava Marcelo Cabral. Se chama Marcelo Cabral porque ele tá vivo, né? E quando eu entrei no escritório, a administrativa do escritório falou o seguinte, Marcos, tá aqui a tua mesa. Agora, se o Marcelo falar, tu fala. Se o Marcelo não te perguntar, tu não pergunta.
Então, é o seguinte, o Marcelo passava, não perguntava nada. Até que um dia eu tava lá almoçando lá no ambiente lá do escritório, e ele falou, tu é do Brasil, né? Tu foi recentemente do Brasil, né? Eu falei, sim. Ele falou, pô, senta aqui, quero te fazer uma pergunta. E nessa pergunta levou 40 minutos. E o resumo é que até hoje tem uma conexão com o Marcelo e ele administra os nossos recursos no exterior. Legal. Então, os recursos dos nossos clientes no exterior, quem administra é um brasileiro que mora nos Estados Unidos desde a década de 80, que ele é muito mais americano do que brasileiro. Então, para quem eu deleguei fazer a gestão, eu deleguei para uma pessoa que ele tem uma visão de americano sobre o mundo, e não de um brasileiro sobre os Estados Unidos. Pô, isso é legal, isso é legal. E a pergunta que pode ser polêmica é a seguinte, você diria hoje, cara, acho que a pergunta é muito explícita, mas vamos lá. É mais fácil investir no Brasil, eu tenho um dinheiro parado, sei lá, 30 mil, 40 mil, e eu preciso investir, não quero deixar na poupança, não rende nada na poupança. Sim. Eu deixaria ele investido no Brasil, em alguma coisa aqui dentro, ou levaria ele para fora? Tá. A tua pergunta ela vem bem do gancho quando as pessoas me perguntam aonde investir. Quando você começa a investir, a guardar dinheiro, obviamente você é o primeiro pilar, é a parte da segurança, mas você não pode pensar tanto na parte do rendimento. Eu te digo por quê. Porque quando digamos que você investiu 30 mil reais, e aí eu te indiquei aplicar em criptomoeda, e aí deu um boom da criptomoeda, dos 30 virou 60. Vai mudar a tua vida? Não. Não. Agora, se eu te ajudar a tu mudar a tua mentalidade e tu começar a guardar, e aí o teu podcast começar a prosperar, e hoje você ganha 30 mil, amanhã você vai estar ganhando 60 mil reais, amanhã você vai estar ganhando 90 mil reais, e fruto do teu trabalho, o teu percentual de aplicação é o mesmo. Eu ganho 30 mil reais, eu aplico, sei lá, 50% do meu salário. Eu ganho 90, eu aplico 50. Se você conseguir fazer isso, ao longo do tempo, você vai estar guardando, e quando você tiver um montante maior, aí vai estar fazendo a diversificação. E você vai estar alocando uma parte no Brasil e uma parte no exterior. Eu vejo muitas pessoas, e eu não sou contra isso, tá? Não estou dizendo que eu sou contra, que abrem conta num escritório nos Estados Unidos e aplicam 500, 600 dólares. Só que pensa o seguinte, a partir do momento que você aplica no exterior, você vai ter que declarar no seu imposto de renda. Não é algo difícil, mas também não é algo simples. Aí você vai dizer o seguinte, pô, peraí, eu tenho um patrimônio, sei lá, de 20 mil reais, aí você vai estar declarando para a Receita, que já é algo complicado, e aí você vai ter que declarar um investimento no exterior, que ainda para a Receita ela vai estar visualizando com uma lupa muito maior. Olho Então é o seguinte, pô, peraí, tu tem conta no exterior, então eu não indico a pessoa no início fazer isso, porque ela não pode esquecer que ela vai estar depois declarando isso no imposto de renda, entendeu? Ok, aumentei o meu patrimônio, vou diversificar, legal. O que eu sugiro? Para quem quer investir no exterior, digamos que você já tem um montante maior de investimentos, mínimo 5, máximo 20. Marcos, quero morar no exterior, então vamos aumentar, aí de 20 para cima. Porque ele já vai estar fazendo uma transição para dolarizar o seu recurso para fora. Qual que é a diferença de investir lá fora? Você abre o leque. Hoje, a Bolsa de Valores do Brasil representa 1% de todas as bolsas mundiais. Caraca. Então, o Brasil é a 8ª, 9ª maior economia do mundo, mas perante a parte de Bolsa de Valores, ela é um anão que talvez seja comparado com outras bolsas extremamente pequenas. Então, quando você investe no exterior, principalmente nos Estados Unidos, o seu leque abre muito, né? Eu quero aplicar em empresa de inteligência artificial. Tem aqui no Brasil? Tem, mas lá tem N. Lá você também pode aplicar em ETFs. O ETF nada mais é que um grande fundo que, em vez de você aplicar em várias empresas, o ETF vai tomar essa decisão por você. Poxa. Então eu quero
eu quero aplicar num ETF para o setor de inteligência artificial. Lá ele vai escolher. Lá por trás tem N excelentes tomadores de decisão. Então, você vai aplicar no ETF. Então, se você vai aplicar no exterior, minha sugestão, aplique em ETF. Os Estados Unidos têm milhões de ETFs de vários segmentos, no qual você vai estar aplicando um valor, em vez de aplicar numa ação, você vai estar aplicando um pool de ações, e isso tem muito nos Estados Unidos. Fora a parte de renda fixa, outra coisa que também eu falo para os clientes é o seguinte, quando uma Petrobras ou uma Vale do Rio Doce, empresas grandes brasileiras, fazem emissão de dívida no Brasil, ele vai dizer o seguinte, cara, eu sou Petrobras, meu amigo, eu não tenho risco nenhum, eu vou, minha taxa é lá embaixo, e aqui tá para investir comigo. Quando a Petrobras vai para os Estados Unidos e diz o seguinte, cara, eu quero emitir dívida, ele fala assim, cara, legal, tem Petrobras, ok, pô, uma empresa grande e tal, mas assim, cara, eu tenho algumas aqui, né? Aramco, tem Aramco da Arábia Saudita e tal, então é o seguinte, vamos emitir a tua dívida, mas a tua dívida, a taxa é mais alta. Então, você investir numa renda fixa na Petrobras, no Brasil, e investir no exterior, no exterior a taxa é maior. E outra coisa também, quando teve a Operação Lava Jato, que a Petrobras foi pega, teve processos no Brasil e processos no exterior. Aonde que a Petrobras pagou? No exterior. No exterior ela pagou no primeiro mês. Aqui no Brasil tá até agora. Tá até hoje em dívida. Lá nos Estados Unidos eles têm o que eles chamam de os advogados abutres. Porque é o seguinte, você parar de negociar nos Estados Unidos para uma empresa grande é praticamente um suicídio financeiro. Sim. Então, o que eles veem? Eles veem oportunidades, processam a Petrobras em âmbito da corte de Nova York. Aí tu pensa assim, tá, mas era só ela não pagar, entendeu? Aí não paga nos Estados Unidos. Caraca. Aí o governo americano vai dizer o seguinte, Petrobras, você não opera mais aqui no Brasil. Não opera mais aqui nos Estados Unidos. E aí, ela precisa emitir, sei lá, 5 bilhões de reais. Tem como ela emitir 5 bi aqui no Brasil? Difícil. Nos Estados Unidos, com o tamanho do mercado mundial, é muito mais fácil. Então, a segurança que você tem aplicando em empresas brasileiras no exterior é maior do que aplicar no Brasil. Cara, que loucura. Que loucura. O que eu gostei foi dessa aula, porque eu achei que quando a gente vai fazer aqueles primeiros investimentos, eu errei nisso. Eu iria fazer pensando na rentabilidade. Pô, tem que procurar o que mais rende, o que mais rende, o que mais rende. E eu acho que é por isso que eu tô patinando até hoje, não sair do lugar. Isso aí vai ser um corte bom, tá? Eu pautei a minha vida, eu gosto de automobilismo. Show. Eu pautei a minha vida em comprar carros que eu nunca comprei. Legal. Então, o meu primeiro objetivo, eu quero comprar um i30. Quando eu cheguei no carro, eu não comprei o carro. A minha satisfação era dizer que eu poderia ir na concessionária comprar e não comprava. Conforme eu fui ganhando mais dinheiro, eu tenho aquela Web Motors, né, que é um site é o principal site no Brasil. E eu falei, Caio conhece bem essa Web Motors, né, Caio? E eu botei um objetivo. Qual que é o meu objetivo financeiro? Eu quero zerar a Web Motors. Caraca, meu. Eu quero botar o carro mais caro da Web Motors, chegar lá e poder investir nesse carro que eu nunca comprei, né? E eu pautei isso, a minha vida financeira. Como é que eu sabia que eu estava indo no caminho certo? Quando eu chegava no objetivo do carro. Caraca, cara. Então eu pautei isso. E eu fiz isso até o ano passado, né? E há um mês atrás eu comprei o carro. Caraca, que legal. Eu comprei eu sempre tive um sonho de carros clássicos, que pra mim o carro clássico, ele não perde valor. Não perde, só ganha. Ele só ganha. É investimento, né?
Não é só tipo assim, um hobby, é um O, investimento. o carro clássico, ele tem o fator que tem poucos no Brasil, ele tem o fator que ele só valoriza, e ele tem um fator que você não vende dinheiro, você vende estilo. Uhum. E eu tava procurando estilo, eu não tava procurando status, entendeu? Aí eu fiquei procurando o carro por quase um ano e comprei o carro há 1 mês e meio atrás, achei ele em Miami. Que O legal. carro tá vindo aí daqui a 90 dias, vai passar 18 meses sendo reformado em São Paulo. E aí daqui a Que pouco eu vou loucura. vai estar aí nas ruas Poxa, de Florianópolis. eu achei que tinha comprado no Brasil. Eu já ia até perguntar, foi um Fusca, foi um Chevette, foi um Opala? Não, brincadeira à parte, vamos matar essa curiosidade. Fala pra gente que carro é esse. Tem 2 carros que são os carros do meu sonho. Vai falar que é um Mustang Fastback. Um eu digo que eu poderia realizar, que foi o que eu realizei, e o outro eu acho muito difícil de eu realizar, mas quem sabe. Então eu comprei o Porsche 964, Caraca. que é o Porsche mais icônico, que eu acredito da Porsche, que é o Porsche do Bad Boys, sabe aquele filme Bad Boys? Eu sei exatamente que carro é. É um Fusca, gente. É um Fusca. É lindo, é maravilhoso. Então eu comprei um 964 89, tração nas 4 rodas, um motor muito bom. Caraca. Que eu vou trazer pro Brasil, vai ser totalmente reformado no The Garage, que é um pessoal bem bacana lá de São Paulo. Eles têm até um negocinho de televisão, não tem o The Garage? Tem. Eu já assisti. Isso. É legal. Exatamente. Pô, os caras são bons, pô. São muito bons. Vamos fazer um programa com o teu carro, será? Vale a pena, acredito né? que sim, Eles acredito não podiam que sim. perder essa oportunidade. Acredito que sim. Não, meu carro vai ser vai ser todo desmontado, eu vou trocar toda a fiação, o motor vai ser feito do zero. Que legal. Eu vou trocar algumas peças por carbono porque o carro ou tu investe no motor ou tu investe no peso. Sim. Então o peso é muito mais barato, tu investir no peso. Então eu vou tirar o peso do carro. O motor manter original. Para manter o motor original, vou dar uma turbinada no motor, ele vai ficar mais potente, mas também sem tirar muito, porque é um carro analógico, né? Sim. Não tem controle de tração, não posso simplesmente fazer um carro que, né... Vai ser um foguete que vai ser um foguete, não tem como. Então, mas é um carro que só valoriza. E o meu segundo carro, que é um carro que eu ainda, que não sei se vou conseguir realizar, mas acho muito difícil, é a Ferrari F40, que chegou essa semana no Brasil, a segunda. Caraca. Foi comprada até por uma pessoa que eu conheço, que tem um museu, sugiro até todo mundo ir nesse museu, o principal museu de automóveis no Brasil, que é um museu que fica o Gramado de São Paulo, é São José, eu sei qual você tá falando. Cara, como que eu esqueci? Campos do Jordão. Campos do Jordão. É porque tu lançou o São, eu fiquei até confuso. É Campos do Jordão. Campos do Jordão tem o principal museu de automóveis do Brasil e está chegando a segunda Ferrari F40 do Brasil que vai ficar lá. Mas o meu carro eu não quero que fique em museu. Sim. Eu quero usar ele. Quer andar. O carro ele é feito para andar. Não é feito para deixar na garagem e para ficar no museu. Eu acho muito bacana, vai ser altamente educativo, mas se eu tivesse, eu estaria utilizando, possivelmente a Ferrari F40 não estaria utilizando no Brasil. Eu tinha deixado nos Estados Unidos mesmo. No Brasil fica mais complicado. Fica bem mais complicado. Não, show de bola, a conversa tá boa, mas a gente vai chegar num assunto ainda melhor. Perfeito. Acho que muita gente que tá assistindo fica pensando, pô, os caras estão falando de carro, os caras estão falando de investimento, que não sei o quê, mas eu recebo um salário, não sobra para mim. Como é que eu faço? Como é que eu dou esse primeiro passo para subir na vida? Então vamos falar das finanças agora que a gente está chegando no final de ano, de como se preparar para a gente começar a investir ano que vem. Vamos dar uma dica bem prática que eu quero aprender, eu vou pegar essa. Eu acho que muita gente que está assistindo também vai ter essa dúvida. Conta pra gente como a gente se organizar recebendo, entre aspas, pouco. Porque eu acredito que não é o quanto a gente recebe, mas o quanto a gente gasta, né? Mas tem aquelas pessoas que têm uma família grande, recebe apertado e realmente, às vezes, tem que usar todo o salário. Como essa pessoa pode investir?
cada pessoa é uma pessoa diferente. Eu não tenho né, eu posso dar os ingredientes. Mágica. Eu vou dar os ingredientes, mas eu não vou dar a fórmula do bolo, porque cada um faz um bolo de uma maneira diferente, cada um gosta de um bolo diferente, tá? Eu usei a política que eu li num livro, que agora não me recordo o nome do livro, mas eu posso passar depois para vocês. Desde que eu iniciei a trabalhar, eu me pagava antes. Eu me pagava antes de pagar o restante. Então é o seguinte, se eu tinha o objetivo de guardar X no mês, eu me pagava e depois tinha que me virar para sobreviver o restante do mês. Pô, boa. Essa foi minha política de sobrevivência no começo. Depois aquilo virou um vício. E conforme eu consegui galgar melhores cargos no banco, eu continuei guardando. Então isso foi antes de você criar a GT Capital. Antes já de eu era criar... sua vida normal. Legal. Antes de... porque assim, todo mundo sonha em alcançar o primeiro milhão. Sim. Né? O primeiro milhão é meio que o divisor de águas. Uma vez eu perguntei pro meu pai, pô, tu lembra o dia que tu ganhou? Tu fala assim, pô, meu primeiro milhão. Ele não lembra. Eu lembro. Que legal. Eu lembro, entendeu? Eu lembro. Então, isso eu penso o seguinte, se você quer começar, é que nem numa academia, que nem alguma coisa. Você tem que se esforçar muito mais. E, claro, qual que é o sonho de todo mundo? Ser milionário jovem, né? Tipo Sim. Justin Bieber lá. Mas quantos Justin Bieber tem no mundo? Tem um. Em 1 trilhão de pessoas que vivem o mundo. Sim. Então, ser humanos normais como nós, se você mora com seus pais, às vezes posterga um pouco mais e guarda dinheiro. Ah, vou morar de aluguel e tal. Pô, aquele dinheiro do aluguel, quando você Podia estar investindo. Pode estar investindo, Verdade. entendeu? Guarda lá um pouco do dinheiro. Porque eu digo que a pessoa física, ela nada mais é do que uma empresa. Você é uma empresa. Marcos S.A., essa empresa tem despesas e receitas. Se chegar no final do mês ela tiver mais receita, opa, vou investir. Se ela tiver mais despesa, ou você vai diminuir os seus custos, ou você vai encontrar um segundo trabalho. Trabalhar dobrado. Pô, trabalhar em 2 empregos? Quantas pessoas trabalham em 2 empregos? Entendeu? Eu quero chegar naquele objetivo, vou ter que suar mais a camisa, entendeu? Num país tão difícil como é o Brasil... Às vezes você vai ter que ter um segundo emprego e zero problema em ter isso. Então eu digo que para quem está iniciando, não pode estar focando na parte de rentabilidade, mas ao mesmo tempo tem que estar estudando sobre isso. Sim. Entendeu? Mas não pode ser o foco principal, porque senão você vai olhar lá, vai aplicar no Bitcoin, aí deu errado e vai dizer assim, não, puta, investir não é. E o começo é que nem na academia. Você vai sofrer... Mas quando você começa a ver que aquilo tá tendo resultado, opa, gostei disso, quero mais. E aí eu quero mais, você sempre vai querer mais, Sim. Né? Porque hoje é pra chegar o primeiro carro, depois pra chegar a nossa primeira casa, depois pra comprar, pra chegar na independência financeira. Qual que é o sonho de todo mundo? Independência financeira. Chegar na independência financeira. Qual que é o número da independência financeira, Marcos? Vai de cada um. Eu moro em Urubici. Tu pode ser independente financeiramente em Urubici, tendo uma casa simples lá com 500 mil reais. Pode. Aí multiplica lá, quando ele vai estar ganhando seus, 10 mil, 5 mil por mês, serve. Não, o cara mora em Miami. Cara, ele tem que ganhar, dependendo de onde ele morar, tem que ganhar 1 milhão por mês. Sim. Então a independência financeira é diferente para cada um. Mas eu vejo que as pessoas são obrigadas. E aí os ingredientes. Você tem que ter um foco, você tem que persistir. Se você guardar 100 reais ou 1.000 reais, é o que você tem que fazer, porque é a frequência, é que nem na academia, frequência, e postergar certas coisas. Eu amo cachorro, até hoje eu não tenho. Porque dá uma puta de uma despesa. Agora eu tô começando a pensar em ter cachorro. Agora eu comprei meu primeiro carro dos sonhos. Por quê? Porque eu já cheguei num ponto que eu já posso me conceder certas coisas. Mas perante os meus amigos, e pode perguntar para todos os meus amigos, eu sou sempre o mais pão duro. Sempre o mais pão duro, sempre o mais complicado. Mas eu nunca deixei de viajar.
Mas em vez de tomar um café da manhã e gastar 100 ou 200 reais, eu preferia ir num supermercado, conhecer o supermercado do país e gastar isso aí por 3, 4 dias, entendeu? Sim. Então, nunca é o quanto que você ganha e como você gasta. Tem médicos que ganham 300, 400 mil reais por mês e pergunta lá, o cara tá endividado. O cara tá com a água no pescoço, o cara não pode ficar doente. Se ele ficar doente um mês, a família quebra. E aí? Caraca. Era pra ele estar onde ele tá? Não. Se você pensa que o cara ganha 300, 400 mil reais por mês, era pra ele estar o quê? No momento que ele começa a desfrutar da vida, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais cansado. Sim. O Marcos de 33 anos é diferente do Marcos de 44. E cada vez mais você fica mais cansado e você fica mais enjoado para certas coisas. Você já não atura mais certas coisas. Só que se você chegar nesse momento que você já não atura tantas coisas, já com uma independência legal ou já com uma renda, porque qual que é o sonho de todo mundo? O sonho de todo mundo é alcançar o que você tem de salário frente ao que você tem de rendimento de investimentos. Legal. Quando você cruzar essa barreira, você pensar o seguinte, cara, esse mês eu ganhei de rendimento mais do que meu salário e não gastei o rendimento. Olha aí. Aí aquilo é o juros composto, bola de neve. Aí um dia tu vai dizer assim, cara, 3 vezes o meu rendimento foi o meu salário do mês passado. Cara, e aí, meu amigo? Aí é bola de neve, aí o bichinho te pegou, aí tu tá muito perto de chegar na tua independência financeira. Legal. Então tem um início, tem uma frequência. Pense igual a uma academia. Se você vai na academia focado e você quer chegar num shape legal, é a mesma coisa no mercado financeiro. Mesma coisa. Então, a dica para quem trabalha, dependendo de quanto ganha, é ter uma frequência, começar devagar, entender o que quer, para poder depois alavancar. E se você quiser ser meio kamikaze, como eu fui, pague-se antes. Pague-se antes. Você vai sofrer. Eu já cheguei a ficar no cheque especial quando eu trabalhava no banco, porque eu tinha um objetivo naquele mês que eu queria cumprir e faltava alguns dias. Eu falei, foda-se, vou ficar no cheque especial, porque eu quero cumprir esse objetivo. Eu vejo quanto que foi importante para mim ao longo da minha vida financeira. E claro, é uma decisão difícil, né? Não é uma decisão fácil de se tomar. Poderia ter comprado um carro bom, poderia. Mas também não me privei. Viajei, né? Sim. Mas ficava em hostel, não ficava em hotel. Uhum. Até porque hostel fazia conexão. Fazia muita conexão. Que até hoje eu tenho amigos. Sim. Aí chegava num hostel sozinho. Puta, amanhã eu vou lá ver a Torre Eiffel. Alguém quer ir ver comigo? Ah, eu quero. Legal, vamos ver. Aí chegou na Torre Eiffel, ficou amigo da pessoa. Pô, então, hoje à noite tu vai em algum bar? Pô, eu vou naquele bar que tem um amigo meu que tá morando aqui em Paris. Oh, posso ir contigo? E aí vai. Entendeu? Pronto. Aí vai se fazendo parte da sociedade. Às vezes, é tão bom o sentimento quando você tem dinheiro pra ir ficar num hotel 5 estrelas e você fica num hotel mais simples. Eu juro pra ti, pra mim é um sentimento bom. Uma coisa que eu faço hoje em dia nas minhas viagens é o seguinte: os primeiros dias é correria. Você vai visitar lugar. Precisa estar num hotel 5 estrelas? Não. Porque você não vai desfrutar do hotel. Sim. Agora, Correria, né, pô? exatamente. Então eu geralmente fico em hotel simples. E aí quando tá cansado, que tu fala assim, cara, quer saber? Hoje eu vou passar o dia inteiro no hotel. Porque eu já visitei, museu é tudo igual, igreja é tudo igual, depois que passa da primeira é tudo igual. Aí eu pego um hotel bom. Faltando 2 dias eu pego um hotel bom, porque é o sentimento quando tu vai voltar é o seguinte, fiquei num hotel bom. Entendeu? Mas aí, tu vai esquecer do hotel ruim, porque tu passou o dia inteiro na correria, visitando as outras coisas, só foi lá pra dormir. Sim. Só tinha que ser seguro e ter o café da manhã, ok. Pra dar o up, né? Pra dar o up. E o resto é tudo certo. Aí nos 2 últimos dias, aí tu fica de rei, fica num hotel bom, com bom atendimento, desfruta, porque aí tu vai ficar no hotel, vai ficar na piscina, vai desfrutar. Aí aquele custo do hotel vai valer a pena. Acho que isso na vida também tem que pensar. É estratégias. Estratégia. A vida é feita de estratégias. Estratégia. Então, assim, se uma pessoa teve sucesso, não foi por acaso. Né? Não foi por acaso. Porque eu digo que na minha vida eu nunca eu nunca tive plano B. Show. Nunca tive plano B. Sempre foi de ponte queimada.
Eu vi uma vez o Arnold Schwarzenegger falou, eu nunca tive plano B. E eu também, e é sério mesmo, quando eu saí do banco e fui empreender no escritório, eu não tinha plano B. Eu falo assim, cara, eu não tenho. Ou eu dou, tá, ok, quero voltar a morar com meus pais? Não quero. Então eu não tenho plano B. É dar certo, entendeu? Enquanto tu foca nisso, tu tem uma energia que é muito superior, muitas vezes, do que tu acredita que tu tenha. Entendeu? Eu vi o Ricardo Máxima, eu tava no podcast os Fora da Curva, e, pô, esse podcast é legal, aconselho a assistir também. E ele falou justamente sobre isso, ele usou o termo uma centelha divina. O homem, ele tem a centelha divina e ele tem uma vez só, que é quando ele queima a ponte e ele vai dar tudo para aquilo ali dar certo. E se você observar, as pessoas que deram certo na vida, elas tiveram esse momento de decisão. Porque assim, ó, aquela coisa do cavalo que passa encilhado é uma verdade. Eu tenho uma história que vou contar extremamente curta. Eu gosto de automobilismo. Eu tenho uma réplica do capacete do Michael Schumacher. Legal. E o meu amigo, antigamente, tinha a corrida dos campeões, dos artistas, aqui nos ingleses, no cartódromo de ingleses. Ah, sim, conheço. E o Michael Schumacher veio para uma corrida aqui. Olha lá, eu tinha um amigo que trabalhava no Costão do Santinho. Eu consegui entrar no Costão do Santinho. Consegui levar o capacete, consegui levar a caneta, mas eu não tive atitude. Caraca. Eu olhei o Michael Schumacher lá, que ele pegou o macacão dele, foi questão de 15 segundos. Ele pegou o macacão dele, botou na parte da sacada e ficou olhando o mar, assim. Era aquele segundo que eu tinha que ter tirado da minha mochila o capacete mostrado assim. Olha aqui, me dá um autógrafo. Olha. Ele não ia negar um autógrafo. Não ia negar. Pô, eu mostrando o capacete dele, não ia negar um autógrafo. O que eu pensei? Eu vou ter essa oportunidade de novo porque ele vai vir no ano que vem. O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. Ele se acidentou, né? Hoje tá vegetativo. E eu não tenho o autógrafo do Michael Schumacher no meu capacete porque eu não tive atitude. O cavalo passou e passou encilhado. Aí teve o Jack Stewart, que foi campeão da Fórmula 1, que é um cara que eu admiro demais, porque a Fórmula 1 era normal morrer 2, 3 pilotos por ano. E ele foi o primeiro a dizer o seguinte, cara, isso não é normal. Isso não é o certo. Tanto que ele é patrocinado por uma cerveja de dizer assim, dirija seguro, né? Ele é embaixador dessa cerveja. E eu tive a oportunidade de estar com ele. Aí eu tenho uma réplica do volante do terceiro campeonato Ayrton Senna. Legal. Quando, no meio daquela multidão, todo mundo pedindo copinho, não sei o que, pra assinar, um menino tira um volante. Que eu tenho essa filmagem até. O que acontece? Pô, o Jack Stewart vai olhar o volante, né? Claro, um monte de copinho, volante. Foi lá e assinou meu volante. Então eu tenho a assinatura no volante de Jack Stewart. Que da hora. Mas poderia ter do Michael Schumacher. Então o cavalo encilhado. Então é uma sugestão que eu dou pra todo mundo. Surgiu a oportunidade, você tá seguro no que você quer, tá com as pessoas certas, não postergue, né? Acho que o erro forte do ser humano na vida é postergar as coisas. Porque você postergar, você entra num momento que você vai achar, não, mais 1 ano, mais 2 anos, e muitas vezes... Só vai. Aí você tem filho, você já não quer arriscar tanto. Então, certas coisas na vida você tem que fazer nos momentos certos, entendeu? Ah, quero fazer um intercâmbio, faça agora. Não tenho dinheiro, cara, compra o dinheiro da passagem, compra o dinheiro do primeiro mês. Lá tu vai se virar. Quantas histórias bacanas tu vai ter na tua vida. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu sou muito fã do cara dono da Virgin Airlines. E ele fala, cara, às vezes a vida é aquela coisa. Você vai estar pilotando um avião olhando ainda o manual. Entendeu? Claro, devido às proporções, obviamente, claro, isso é uma brincadeira, né? Mas na vida você nunca vai ter certeza de tudo, entendeu? Então, em certos momentos, como foi quando eu saí do banco, eu vi uma oportunidade, o mercado tá modificando. O que aconteceu lá fora tá acontecendo aqui. Beleza, isso fecha. Eu tô com um colchão pra aguentar
não ganhando nada por um ano. Então, foi o segundo ponto. Vamos lá, se eu não tivesse dinheiro, eu ia pensar o seguinte, cara, eu não tenho como largar agora. Tô Pô, preso para aí, nisso. tô preso, tô endividado, tô financiando um imóvel, tô não sei o que, não tenho como largar agora. Agora, se eu não tivesse largado naquela vez, eu não tinha criado essa história linda que é a GT Capital, que completa 8 anos, com 2 bi de gestão. Meu movimento maior financeiro foi nessa virada, Que legal. né? A GT Capital eu abri com 37 anos, e o que eu levei 20 anos para guardar em dinheiro, hoje eu consigo em um ano. Então eu levei Show. 20 anos para conseguir uma coisa. Hoje eu consigo dobrar ela todo ano. Legal. Pelo meu trabalho, pelos investimentos que eu faço. Pelos estudos. E pelos estudos. Porque você já sabia como era o movimento, porque tinha estudado lá fora para poder reaplicar aqui no Brasil. Porque assim, ó, o Brasil, por mais complicado que ele é, o Brasil ele tá em muitas coisas 15, 20 anos atrás. Sim. Então tu não, como diz o meu sócio, tu não precisa criar a roda, a roda já tá criada. É só trazer para cá. É só criar pra cá, só trazer pra cá. Eu ia visitar em 2007, 2008, as minhas irmãs na Austrália. Aí eu olhava as casas de 2 pisos, começavam pelo segundo andar. Eu falava, cara, que loucura. A casa tá começando pelo segundo andar, não tá começando pelo primeiro, que é o steel frame, né? Cara, hoje tá acontecendo aqui no Brasil. Depois de 15 anos. 15 anos depois, agora o que Brasil tá na moda. É um país muito bom para se ganhar dinheiro, porque tem muita gente meia boca, tem muita gente nivelada por baixo, muita gente, infelizmente, às vezes pelas oportunidades do país, de educação, algo do gênero, Sim, entendeu? sabemos. Então, o Brasil é um lugar muito bom para se ganhar dinheiro, por mais dificuldade que tenha. Impostos e tudo mais. Cara, vai empreender nos Estados Unidos. É mais vai difícil. empreender nos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos é um puta de um país. Mas vai empreender lá pra tu ver. O Brasil tem muita oportunidade. Olha Florianópolis. Olha Florianópolis nos últimos 15 anos. Cara, Quantas pessoas... Explodiu? Quantas pessoas ficaram ricas em Florianópolis olhando e dizendo assim, cara, peraí. Esse lugar aqui... Cara, vai ter gente que não vai só passar o verão. Essas pessoas vão querer morar aqui. sim. E quando a pessoa vem morar, ela vai abrir um negócio. E ela abrir um negócio, ela vai querer comprar uma casa. E assim vai indo, ela vai trazer os filhos. Eles vão precisar de uma escola. Antes só existia uma escola que eu estudei lá, que era uma principal de Florianópolis. Hoje tem escola bilíngue. Após que esse cara que criou essa escola bilíngue tá ganhando rios de dinheiro. Sim. Ele tá ganhando há quanto tempo? Há 5 anos atrás? 6 anos atrás? Não há muito tempo. O que explodiu agora, né? Tem o quê? Um ano que explodiu a escola bilíngue. Tanto é que já tem muitas opções na cidade. Eu sei porque eu tenho filhos, né? O meu tá com 4 anos, vai entrar na escola e eu tô vendo as opções. Os ingleses, que não tinha nada, né? Hoje tem escola bilíngue, tem escola particular. Você pode escolher o valor de 600 a 2 mil reais dentro do bairro. É um bairro que explodiu em 10 anos. Os ingleses têm uma coisa muito particular. Os ingleses é praticamente uma cidade dentro da cidade. Dentro da cidade. Fala isso. Então, assim, olhou lá atrás e falou assim, cara, peraí, esse bairro aqui só tende a crescer. Se tu faz um negócio bom, você é dentista, eu sou um dos primeiros dentistas, tu vai ganhar muito dinheiro. Vai. Tô dizendo coisa difícil, entendeu? Sim. Tô dizendo inteligência artificial. Tô dizendo que se tu for uma pessoa que conseguir enxergar, ter uma visão... como, por exemplo, eu tive lá em 2017, falei, cara, esse mercado aqui vai ampliar muito, entendeu? E se você tiver uma visão no seu negócio, né? Por exemplo, Florianópolis está expandindo. Onde está crescendo agora? Tijucas, Biguaçu, Palhoça. Palhoça era o patinho feio. Sim, hoje tem a Pedra Branca. Né? Pô, Pedra Branca é um dos bairros mais legais aqui da região. Exatamente. Eu veraneei muito tempo em Balneário Camboriú. A Praia Brava era patinho feio. Ninguém queria Praia Brava. Hoje em dia é o metro quadrado mais caro quase do Brasil, entendeu? Então tem oportunidade. O Brasil, e é isso que eu tenho uma pena do Brasil. Eu que já morei lá fora, o Brasil é uma Ferrari de freio de mão puxado. É uma Ferrari de freio de mão puxado. Sim. É um país que tinha tudo para dar certo. O povo é um povo fantástico.
Não tem lugar no exterior que as pessoas não gostem de brasileiro. O brasileiro, diferente de algumas outras culturas, ele é um povo que ele se integra à cultura. Uhum. Tem outros países, tem outras culturas que é fechado. Sim. Aquele é um bairro de determinada cultura. Eles são fechados e muitos nem querem nem falar a língua local. O brasileiro não. Ele é gente boa, é o cara festeiro, é o cara que tem curiosidade. O brasileiro, por passar muito perrengue, é um povo trabalhador. Então, assim, a gente tem muita qualidade. O brasileiro tem muita qualidade, o Brasil tem muita qualidade. Então, a minha pena, que muitas vezes quando eu faço comentários aí na TV aberta, é que eu vejo o quanto que o Brasil pode dar certo e o quanto que a gente se esforça para dar errado. Isso é verdade. É pesado, uma mas pena, é verdade. É uma pena porque assim, ó, é tu olhar e falar assim, cara, isso aqui tem tudo para dar certo. O Brasil, na parte, sei lá, de turismo, era para ser, Rio de Janeiro era para ser a segunda cidade turística do mundo. E não é. Não é. Entendeu? O Nordeste, em outros países. Então, eu escolhi, por exemplo, morar aqui em Florianópolis, porque aqui eu tenho né, a parte da segurança é muito boa, o nível cultural também é muito bom. Então, assim, equalizou certas coisas e, se for ver, Santa Catarina acabou ficando meio que uma ilha, assim, no Brasil, sim, né? Mas é uma pena, porque um país com as dimensões que o Brasil tem, a riqueza que tem. Olha a comida do Brasil. É a melhor cara, do mundo. Melhor do mundo. Entendeu? Então era um país que tinha tudo para dar certo, para comandar o mundo. Mais de 85% da matriz energética do Brasil hoje é de energia limpa, né? Então, assim, cara, por que a gente sofre tanto com a parte política que parece que quer manter o Brasil numa miséria absoluta, entendeu? Então, se a gente, em votar, é a única maneira que a gente tem, né? Vamos tentar fazer isso certo. Vamos tentar fazer isso de você realmente conhecer quem você está votando e não simplesmente por ele ser um cara que foi ator ou ele foi um cara que passou no seu bairro e entregou um chinelo para você, entendeu? Quem sabe a gente consiga mudar um pouco aí o Brasil, eu brinco, se entregar 5 anos o Brasil para japoneses. 5 anos, fala, daqui a 5 anos vai ter administração, pega de volta. Caraca. Esquece, né? Vai estar outro mundo, vai estar outro país. Outro país. Inclusive, entra uma pergunta. Tu acha que o problema do Brasil é o brasileiro não ter dinheiro ou ele não ter educação financeira? Acho que os dois, tá? A educação financeira, ela deveria sair do colégio. Concordo. Isso é fato, entendeu? A gente sai do colégio com uma série de coisas que a gente nunca mais vai lembrar. Sim. Parece que o colégio ele faz parte dessa ideia do governo de manter todo mundo na miséria, né? Total. Eu sempre vejo aqueles memezinhos, né? O pessoal vai no colégio, né? Tira o cérebro, põe outra coisa. Tira o cérebro, põe outra coisa. Porque, cara, eu nunca gostei de estudar. Eu parei de estudar no 2º ano, fui pro exército, fui experimentar outras coisas, voltei, terminei no EJA, né? E hoje, assim, eu vejo... não posso falar muito disso porque minha família vai assistir, mas eu recebo hoje um salário, tá? Eu até tô fazendo faculdade agora para terminar, para poder falar, né? Sim, para concluir. Exatamente. Mas eu recebo um salário melhor do que muita gente que foi no colégio, do colégio saiu para faculdade, da faculdade saiu para o estágio, do estágio ele tá numa empresa grande, internacional. Eu posso dizer que hoje eu recebo melhor do que muita gente assim, sem ter passado por essa troca de cérebro. Então, assim, eu acho que a educação financeira, sim, educação no trânsito seria muito importante. Eu acho que, assim, eles pegaram o que a gente pode pôr na escola que não vai fazer a diferença, né, na vida deles. Vamos pegar, então, o Teorema de Pitágoras, vamos pegar, né, não sei o que das quantas, essa química, essa física. Pô, cara...
Eu acho, cara, é loucura. Eu não posso falar muito disso porque isso me revolta. Mas eu acredito que se a gente escolhesse, né? Não, eu sou pro lado automobilístico, pô. Quero aprender nessa área. Educação financeira, uma matéria básica. Educação no trânsito, matéria básica. Aí você ter a escolha ali para ir para a área que você quer atuar. É que quantos grandes profissionais que acabam quebrando, não por ser um bom profissional, mas porque ele abriu um restaurante. Ele era um excelente chefe de cozinha, mas aonde que pecou? Administração. Na administração. Exatamente. Né? Teve uma vez uma fala extremamente infeliz de uma política, não sei se tem feminino, mas um político, uma mulher, e ela falou assim, como é que vocês querem que tenha educação financeira no colégio se as crianças nem têm dinheiro, se elas não têm nem o que comer? Só que a educação financeira, ela é a base, ela entendeu? É a base pra ela ter o dinheiro. Pra ela ter o dinheiro. Pô, não faz sentido. Na visão dela é o seguinte, tem que ter o dinheiro e depois tem que ter educação financeira. É uma burrice. Isso é burrice. Uma idiotice, entendeu? Isso mostra como é que tá o nosso país Isso por demonstra cima. que é nosso país, entendeu? E infelizmente é reflexo de como é a gente, né? Infelizmente. E, por exemplo, a maior de 10 brasileiros, 10 famílias brasileiras, 8 têm endividamento. Sim. Aonde que é o maior endividamento hoje das famílias no Brasil? Cartão de crédito, né? E eu não tô falando valores altos, eu tô falando de R$1.000, R$2.000, que é o que as pessoas estão devendo. Por quê? Lá atrás teve um boom do crédito no Brasil, todo mundo teve cartão de crédito. Aproveitou. Todo mundo financiou carro, eu já vi financiamento de 100% de veículo no Brasil. Eu tive, meu primeiro carro foi 100% 100%, financiado. Entendeu? Aí, o que acontece? A maioria das pessoas não tem uma educação financeira, viram aquele plásticozinho, a mágica de você passar e sem ter que tirar o dinheiro e a coisa vir, passar o plástico, a coisa vir, a coisa vir, a coisa vir, e a conta. Não, Hoje o rotativo no Brasil é 400% ao ano. Caraca. O rotativo é 400%, é 16% ao mês o rotativo no Brasil. E é uma bola de neve. É uma bola de neve. Agora, tive uma educação financeira lá atrás. O cartão de crédito é maravilhoso sendo bem utilizado. Sendo bem ainda mais por causa utilizado. das vantagens, igual milhas. O Brasil é um dos únicos países que você pode parcelar no cartão de crédito. Então, assim, é excelente. Mas estando na mão de pessoas que não têm uma Educação cultura, financeira. uma educação financeira, é horrível, porque vai ter endividamento. Aí o governo faz agora vem aqui fazer um outro empréstimo, né? Faz um empréstimo para pagar sua conta. Outro empréstimo. Então, assim, o erro tava lá atrás, entendeu? O erro não é o do cartão de crédito. O erro não é da arma. É de quem utiliza, entendeu? Sim. Então, a educação financeira é algo que, se a pessoa não teve, se o pai não deu, se não teve na escola, por favor, temos aí a internet. Utilize a internet para ver coisas boas, entendeu? Tem muita coisa, tem muito programa bom, tem muita coisa saudável de educação financeira. Eu não tô dizendo que tem que ser milionário para ter educação financeira. Sim. A educação financeira é desde uma planilha básica que você vai fazer das despesas e receitas domésticas. Sim. É chegar pro teu filho e falar o seguinte: filho, desculpa, ó, mês que vem não vai ter refrigerante, porque assim, ó, o pai não fechou as contas. O filho vai entender. E ele vai crescer sabendo o seguinte: pô, meu pai, ele pagava tudo em dia. Sim. Meu pai nunca deveu pra ninguém. A gente teve sacrifício, sim. Mas tinha uma planilha. Pô, eu lembro do meu pai com um caderninho lá, anotando. despesas e despesas. Eu sou do caderninho até não hoje. precisa ter... exatamente. Cada um tem a sua maneira, mas faça. Sim. Entendeu? O começo é muito duro pra todo mundo. Entendeu? Acho que muitas pessoas querem encontrar uma resposta que não existe. De você ganhar muito dinheiro tendo pouco sacrifício, mas isso não existe. Você tem que fazer muito sacrifício, ganhando pouco, acreditando que aquele pouco vai se multiplicar, vai melhorar, entendeu? Quantos caixas de supermercado hoje são gerentes, né? Então acontece, mas você tem que persistir.
Ah, só porque eu sou caixa do banco, eu não vou, do banco ou do supermercado, eu não vou dar meu máximo? Muito pelo contrário, é aí que você tem que dar seu máximo. É lá que você tem que se mostrar. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu sou caixa, puta, eu não vou... Eu sou só um gari aqui na rua, né? Quem sou eu na fila do pão? Cara, tem uma história, assim, tem eu acho que ele se aposentou. Tinha um gari, na época que eu passava o carnaval no Rio de Janeiro, que ele era um gari bem famoso, porque ele sambava. Olha aí. Sambava. E, pô, ficou famosaço esse cara. Um monte de seguidores, tirava foto. Cara, qual que é a diferença entre outros? Ele era igual. Ele limpava. O que ele fez? Ele fez algo diferente. Ele viu uma oportunidade de estar passando no carnaval, tinha um monte de câmera e sambava varrendo. O cara ficou famoso. Então, assim, cara, tem oportunidade de tudo. É como eu digo, tem gente que é milionária tirando lixo. Reciclando lixo. Sim. É milionária reciclando lixo. No qual a pessoa acha que é algo ruim, ele faz ser uma coisa boa. Entendeu? Então, tem oportunidades no Brasil. Tem que fazer. Tem que ir atrás. Isso é verdade. Mas vamos lá, pra gente estar encerrando aqui, senão a gente vai ficar horas conversando. Vai ficar muito tempo, desculpa. Vamos ficar muito tempo, porque é bom, é um assunto legal. Mas a gente pensando assim, qual que seria uma dica legal para você dar pro pessoal para 2026? Eu gostei da primeira dica ali, né? Se você não prestou atenção, guarde mesmo não podendo guardar. Tenha um compromisso consigo mesmo, porque esse sacrifício vai fazer você sair de onde você está hoje. Acho que é aquela questão... Tem um boleto virtual. Eu tenho que pagar todo mês esse boleto. Esse boleto não existe, mas todo mês eu tenho que pagar R$500 esse boleto. Olha isso aí. R$50 para quem tem menos condição. R$50. Porque assim, na moral, essa acho que é a pior desculpa. Não, eu não tenho dinheiro. Tu não tá aqui assistindo? Tu tá com internet. Tu tá com um celular ou um computador. Tu não tem dinheiro, tu não tem prioridade, pô. Exatamente. Não tem prioridade. Porque a pessoa acha que, R$1.000 não é nada. Cara, mas R$1.000 é alguma coisa, R$2.000 alguma coisa, R$3.000 alguma coisa, R$10.000 alguma coisa, R$20.000 alguma coisa. Mas tem um início. Tu tem um início. Se você não tem o início, você não tem o início, você não tem o final. Pronto. Ponto. É algo óbvio, mas as pessoas pensam assim, puta, mas eu não vou guardar R$50. Tem que guardar, pô. Guardar R$50, pô. Não, isso realmente é algo sensacional, que aí se a gente para pensar é tudo verdade. Então, qual que é a dica que você dá pro cara em 2026? Vamos lá, começou, ele entendeu que ele tem que guardar, independente disso, e a pergunta principal aqui é, qual seria o conselho número 1 para quem quer ter um 2026? Até olhei outra coisa aqui, tô vendo do parte de empreendedor. Mas qual seria a dica número 1 para quem quer ter um 2026 mais equilibrado financeiramente? Tu só pode dar uma dica agora. Qual dica seria essa? Só uma palavra, Não é nem uma palavra, pode ser uma frase. Mas qual seria a dica? Não, se você fizer isso, dá para você ter uma vida mais tranquila. Eu digo que o início financeiro de uma pessoa é ela projetar 6 salários. Show. Então, se hoje eu ganho R$1.000, o meu objetivo é juntar R$6.000. Então, se a pessoa falar o seguinte, claro, é difícil, mas se ela pensar o seguinte, cara, o meu primeiro objetivo é guardar 6 salários. Independente se isso vai ser na conta poupança, se vai ser no CDB do banco. Esquece rendimento. Naquele momento, é como eu falei, você pode estar aplicando no Bitcoin, dobrar não vai mudar a sua vida. Agora, você mudando sua atitude, isso vai estar mudando a sua vida. Pô, legal. Isso vai estar mudando a sua vida. Isso dá um baita corte. Então, se você botar como o primeiro objetivo 6 salários, meu primeiro objetivo é 6 salários, né? E aí, para eu chegar nisso, eu vou ter que fazer o seguinte, puta, eu vou ter que ter 2 empregos. Sábado eu vou ter que ir lá na lanchonete ir lá e, vou ajudar ele vai me dar, sei lá, R$200. Na diária. Cara, R$200 vai tudo pro meu objetivo dos 6 salários, entendeu? Por isso que eu digo, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, cara. Chegou lá, o cara chegou no verão lá com barriga tanquinho. Pergunta pro cara se foi fácil. Não, eu cheguei na academia, malhei 2 dias, tô aqui com a barriga tanquinho. Não é. Parei de comer carboidrato, não sei o quê. O cara fez várias coisas
para chegar lá. E a mesma parte dos investimentos. Ganho pouco, vou ter que ter um salário maior. Vou ter que ter um segundo emprego. Tenho muita despesa, vou ter que diminuir a despesa. Não tenho dinheiro para poder morar de aluguel, ser o cara independente financeiro. Mora com teus pais. Fala, pai, posso ajudar na despesa da casa e eu continuar morando contigo aqui? Pô, continua aí, filho. Vai lá. Pai, eu preciso disso por 2 anos. Porque desses 2 anos eu vou estar guardando meu dinheiro aí, porque vai ser numa dificuldade de saúde e tal, vai ser o dinheiro que eu vou utilizar. Pô, filho, o pai super vai entender. Com certeza. Né? Qual pai que não vai entender? Né? Ou, por exemplo, tem que sair de casa. Chega para um amigo e fala assim, cara, vamos alugar junto, cara. Ó, eu fico num quarto, fica num outro, entendeu? Esse é o começo de vida. A pessoa ela simplesmente podia fazer o seguinte, não, vou alugar um apartamento só pra mim. Eu tenho dinheiro pra alugar? Tenho. Cara, mas se eu tenho dinheiro pra alugar, por que eu não posso dividir com uma outra pessoa? É o início. Eu não tô dizendo que tu vai passar o resto da vida com aquela pessoa. É uma fase, né? Mas é uma fase que tem que ter um sacrifício maior. Pô, e se você não se sacrificar, não vai conseguir. Se um dia ele quer dizer assim, puta, um dia eu morei de aluguel, dividi apartamento com 8 pessoas, hoje tô aqui na minha casa em Jurerê Internacional, é porque ele teve lá atrás, entendeu? O começo de todo mundo é assim. Se não fosse... Esquece filme de Hollywood, esquece, como é que é, rapper, que tá andando de Porsche com 17 anos, esquece. Isso não existe, isso é conto de fada, isso não é a verdade, não é a realidade. Muitos jovens olham isso e veem que isso é uma verdade, não é. Isso não é uma verdade. As pessoas vendem. Hoje em dia, a internet faz com que as pessoas se vendam antes e realizem depois. E corram atrás para realizar depois. Sim. Não funciona. Você tem que primeiro realizar para depois estar se divulgando. Cara, legal, pô, olha só, eu cheguei nisso e tal, que bacana e tal. As pessoas vão se inspirar em ti. Mas primeiro tem que fazer, entendeu? Sim. E é degrau. Não tenta pular os degraus da vida, entendeu? O começo é difícil pra todo mundo, é sacrificante. Pô, às vezes eu vou passar 1 ano, 2 anos no perrengue. Faz parte. Faz parte da vida, entendeu? Legal. Eu sou uma pessoa que eu já iniciei numa família de condições. O meu pai já era diretor de banco quando eu tinha 6 anos de idade. Mas não é por isso que eu não dei valor ao dinheiro. Eu digo, às vezes eu dou palestra, eu digo assim, eu não tenho uma história triste. Eu não tenho uma história triste. Quando eu me vi como gente, meu pai já era diretor de banco. Entendeu? Mas o meu pai eternamente falava pra mim, não é o momento. Ô pai, eu quero comprar esse Autorama. Marcos, não é o momento. Não é o momento. Ele podia comprar, podia, mas não é o momento. Agora pensa o inverso, a pessoa não tem condições. Então ela tem que criar essa oportunidade para ela sair daquela inércia, entendeu? Para ela sair daquele momento perrengue para um dia falar assim, cara, às vezes o sonho da pessoa é ter uma casa, é ter uma casa de 2 quartos, é o sonho dela, entendeu? Corre atrás daquele sonho, aí depois corre atrás de um outro sonho maior, mas assim, realize os seus sonhos sem olhar lá em cima. Puta, eu tô me inspirando no Elon Musk. Cara, só existe um. Como tem aquela piada assim, puta, pai, eu não vou fazer Harvard porque o Bill Gates, ele não fez Harvard. Ele foi lá e abandonou. Olha aí. Então vamos fazer o seguinte, passa em Harvard primeiro, aí depois a gente discute se tu quer abandonar a universidade, mas passa primeiro na universidade. Primeiro passa. Entendeu? Então assim, não se inspire em pessoas que são extremamente fora da curva. Se inspire em pessoas comuns como a gente, entendeu? Porque vai ser muito mais próximo com a tua realidade do que a realidade de pessoas que estão extremamente... Tem que olhar aquela pessoa e falar, puta, que bacana, quero conhecer. Agora, não olhe aquele e diga assim, vou seguir a mesma trajetória que ele, porque cada um tem a sua trajetória diferente na vida. Não, isso é legal. Gente, a aula tá muito boa. Poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas vamos lá, resumindo agora, onde te encontra nas redes sociais, fala o teu arroba, pode falar direto pra câmera, para que as pessoas consigam continuar te acompanhando e pegando dicas assim. Tá, bom, o meu Instagram
é o mais fácil, né, pra me achar, é Marcos com U, Marcos, underline Labarte, L-A-B-A-R-T-H-E. Então, Marcos com U, underline Labarte, com T-H-E no final, e GT Capital fica bem fácil, porque a gente conseguiu no Instagram que só exista... Tem uma empresa grande na Coreia do Sul que se chama GT Capital, mas a gente tava na frente dela. Legal. E aí, só botar GT Capital que tá lá. Mas tudo que me perguntarem, eu super vou responder, né? E eu acho que é bacana, assim, a gente que já vai, no meu caso, chegando a uma certa idade, né? Olhar pra trás, ver a trajetória que tu fez e, tipo, trocar ideia com pessoas que estão começando e iniciando. Porque, pô, eu acho que assim, todo mundo tem um início, não existe pergunta burra. Eu acho que o burro é tu não perguntar, é tu levantar e falar assim, cara, não entendi. Porque, desculpa, não entendi. Preciso entendeu? entender. Preciso entender. Ou assim, puta, abre uma conta, começa a guardar um recurso, entendeu? Porque tem que ter um início. Guarda R$50, guarda R$100. Hoje tem o título do Tesouro. Título do Tesouro do Brasil, liquidez diária, você aplica lá e pode aplicar a partir de R$50, eu acho, pode aplicar. Então, assim, quer aplicar, quer uma dica de aonde aplicar? Título do Tesouro. Qualquer banco você pode fazer isso. Título do Tesouro do Brasil. Onde que é o menos arriscado aplicar? Título do Tesouro. É título do Tesouro, porque o Brasil tem que quebrar para ele não te pagar. E se o Brasil quebrar, possivelmente muitas instituições vão quebrar junto. Então, assim, aplique em título do Tesouro que você não vai estar perdendo dinheiro lá, porque é uma aplicação segura, você pode lá ter modalidades diferentes, é uma maneira educativa também de você iniciar. Título do Tesouro, gratuito. Legal, legal. Se você pudesse encerrar aqui com uma única frase, resumindo a sua trajetória, qual que seria essa frase? Eu tenho uma frase que é muito simples, mas que eu acho que mostra um pouco sobre a minha vida, que é: o que você leva dessa vida é a vida que você leva. Caraca! É. Caraca! Então, o Marcos no trânsito não é diferente do Marcos na vida pessoal, que não é diferente do Marcos na vida pública, entendeu? Então, a vida que você leva determina, puta, eu vou lá, bebo todo dia e não sei o quê. Cara, é a vida que você leva. Então, você leva uma vida saudável, regrada, junto com a família, mandando energia positiva para as pessoas, parando o carro na faixa de segurança para a pessoa atravessar. Você vai estar mudando a vida de uma pessoa. Você vai estar deixando alegre mais o seu ambiente, a sua cidade, o seu bairro. A vida que você leva. O que você leva da vida. Quando eu chegar nos meus 90 anos e olhar para trás, eu acho que vai ser isso que eu vou levar. A Legal. vida que eu levei, entendeu? E a vida que você levou, que você vai levar, é só você que vai tomar as decisões, entendeu? Tudo na vida tem uma hora que você tem que tomar uma bifurcação. Sim. Entendeu? Então, o que você leva na vida, no final da vida, é a vida que você levou. É da maneira que você... Os lugares que você conheceu, os momentos que você viveu, bons e ruins. Você não deixar a vida passar. Eu digo que você é um protagonista da sua vida. Eu acho muito bacana que quando você vai num espetáculo, você aplaude. Pô, tá legal, legal. Mas acho que é tão legal você tá lá no palco. E ou não ser aplaudido, pode ser até vaiado. Não tem problema. Mas eu tô lá. Eu sou o protagonista. Eu que tô fazendo. Eu tô errando, eu tô acertando. É muito legal receber aplausos, mas é tão legal também receber aprendizado. Isso, você só vai errar arriscando. Uhum. E se você não arriscar, você não vai ganhar. Exatamente. Então, assim, seja protagonista da sua vida, saia do sofá, porra. Não, isso é legal. Gente, é isso. Se a gente fosse continuar a conversa, a gente levaria muito tempo. Já deu quanto tempo de gravação, cara? 1h25.
1h25. Então, show de bola. 1h30 que eu tava planejando pra isso e deu certo, né? Boa. Eu não tinha nem olhado a hora que a gente começou. Eu tô olhando aqui pensando, pô, cara, será que já deu 2 horas? Porque a conversa boa, a gente vai rápido nisso, né? E é isso aí. Fica à vontade pra vocês mandarem mensagem, tanto pro Marcos, certeza que ele vai responder, quanto no Fala Aí Convida, tá? A gente vai estar tirando as dúvidas. Se você quer ser entrevistado em um podcast de verdade, lembra de estar mandando uma mensagem que a gente seleciona pessoas, né? E a gente está à disposição para tirar realmente todas as suas dúvidas. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Marcos, foi um prazer te receber. Obrigado. A gente vai continuar a conversa aqui agora e vocês vão ficar só na vontade de saber como é que vai ser o resto da conversa. Mas é isso, gente. É um prazer.